Antes de começar, eu queria apontar que é uma sensação estranha, estranha no bom sentido, como o Iago trouxe o convite. ah, uma sensação estranha de estar aqui. De alguma forma, eu me sinto pertencente e não pertencente ao mesmo tempo, porque o meu campo de atuação é com a comunicação não violenta e o elo de ligação, então, para quem não conhece, é que quem criou a CNV, como para abreviar, a gente também abrevia aí para ficar mais fácil, foi o Marshall Rosenberg, que foi aluno do Carl Rogers. E o trabalho do Rogers tá muito presente na comunicação não violenta, mesmo quando as pessoas que praticam e só conhecem a comunicação não violenta não têm ideia nenhuma disso. E para mim tem sido uma expansão, na realidade, um aprofundamento. Eu consigo entender melhor o trabalho do Marshall Rosenberg entrando em contato com o trabalho do Carl Rogers. Então, quero dizer que para mim às vezes parece que é como se eu estivesse visitando a casa dos meus primos, vindo nesse espaço aqui. Parece uma grande família e não é exatamente a mesma coisa, mas os princípios por trás, eles são os mesmos, são princípios vivos que eu consigo identificar muito facilmente. E, e por outro lado, eu me sinto um pouco também estranho, porque eu não sou psicólogo, eu não tenho exatamente... Tem muita coisa das falas aqui que trazem muito essa dimensão, né, da clínica ou da perspectiva da atuação da psicologia na academia e na clínica, enfim, em vários ambientes, com grupos também. E tem uma dimensão um pouco diferente disso também, né? O fato de ser facilitador de processos com grupos. Então, tô chegando dessa experiência um pouco diversa. E eu quero começar fazendo um reconhecimento, dizendo que tudo que eu estiver falando aqui, eu estou falando de uma perspectiva que é muito influenciada por uma complexidade da minha identidade. O que eu falo aqui, eu falo de um lugar de homem, branco, cis, hétero, classe média, que me conferem muitos privilégios nos espaços onde eu habito e nesse sentido também poder. E que tem elementos da minha identidade que em contextos diversos me colocam num outro lugar, onde eu já vivenciei uma experiência muito diferente dessa. Como, por exemplo, por ter passaporte brasileiro, não poder ter acesso a um abrigo, a um asilo no momento de emergência, como o Iago tinha mencionado. A gente morou no Japão e tendo, justo na época do tsunami, do acidente de Fukushima, e ter sido rejeitado receber abrigo pelo tempo que a gente não sabia, né, se a situação era mais grave, enfim, se a gente poderia ficar lá no Japão ou não, por causa do passaporte e ter sido barrado, por exemplo. Ou também pelo fato de que eu não sou brasileiro, eu não estou falando a minha língua materna nesse momento. Então, tem elementos aqui que também dessa complexidade, dessa identidade, que me colocam num lugar não exatamente de total liberdade, conforto, poder, que talvez outras pessoas vivenciem com esses elementos. E que essas são influências, são filtros que estão aqui, e é bem possível que, do que eu vou trazer aqui, talvez tenha pessoas que tenham experiências muito diferentes da minha, e eu vou gostar muito de ouvir depois, quando a gente abrir para perguntas, se surge alguma coisa que é vista de uma forma muito diferente, estou muito aberto para ouvir. Eu queria falar um pouquinho sobre o título dessa fala antes. Eu estava pensando nas várias coisas que eu queria falar, e o título que foi colocado foi Empatia em Contexto,
de relações com diferenças hierárquicas de poder. Então, primeiro eu quero falar de empatia. A gente estava justo falando agora, essa provocação conecta muito com como eu tenho vivenciado esse tema e como eu penso também. E eu vejo que tem muitas interpretações dessa palavra. E eu, às vezes, acontece de eu esquecer e eu vejo outras pessoas, às vezes, esquecerem também que a natureza da linguagem é arbitrária e a gente atribui significado para essas sequências de letras e sons que a gente chama de palavras como um acordo entre nós. E isso, às vezes, me choca muito ver o quanto tem interpretações diferentes e eu fico me perguntando como foi possível que a gente conseguiu coordenar esforços para criar, até mesmo, ainda que não tem muito trabalho pela frente, mas pelo menos criar o que a gente já criou em cooperação entre os seres humanos. Então, me dá um pouco esse receio, esse medo de que a linguagem, ela tem um lado que é muito precário, às vezes. E por isso que eu gosto também da minha conexão com o campo acadêmico, ainda que não é parte do meu caminho, mas eu gosto desse cuidado de definir como eu estou usando um termo, quando eu estou usando ele, porque isso realmente ajuda a criar um senso de realidade compartilhada e um chão firme para pisar, para criar entendimento mesmo, para poder criar uma compreensão e se precaver desses riscos, né, que a linguagem traz. Então, eu imagino que até mesmo aqui talvez exista uma certa uniformidade com relação ao entendimento do termo empatia, em um aspecto, mas talvez isso está partindo do emissor, de como as pessoas encontraram, talvez pela frente, esse conceito apresentado na ACP, como eu encontrei, talvez, o conceito na CNV, mas os receptores são múltiplos e cada um tem a sua experiência, a maneira de sentir isso, inclusive no corpo. Como é que foi a sua sensação de vivenciar a empatia quando você recebeu empatia profunda em algum momento? E como foi a sua experiência de ter vivenciado quando você ofereceu empatia para alguém e sentiu que aquilo estava impactando aquela situação? E esses registros ainda mantêm uma diversidade, mesmo aqui entre nós. Eu acredito, pelo menos, que seja o caso. Isso me ajuda muito a me manter. Se eu digo isso para mim, eu mantenho a abertura de que isso pode ser diferente. Eu não chego com uma expectativa muito fechada e pronta. E eu quero dizer também que do jeito que eu tenho caminhado essa jornada da comunicação não violenta, a empatia nunca... eu posso dizer que assim, a empatia tem feito muito sentido para mim dentro de um conjunto que aqui vocês costumam conectar como as condições facilitadoras. Eu acredito que essa é a terminologia. E eu vejo como falar da empatia como um elemento isolado, isso traz impactos também, né? Traz esses impactos, inclusive, nessa questão, por exemplo, de interpretar a empatia. Tem um livro, acho que foi publicado, que fez um sucesso, inclusive, com, eu acho que um nome um pouco inflamatório, assim, chamando Os Perigos da Empatia, né? E vendeu horrores. E eu ouço pessoas falando sobre o perigo da empatia e eu percebo que, nossa, que experiência diferente da minha, né, colocando esses perigos de como a tendência de eu ter somente empatia com aqueles que são mais semelhantes a mim, e aí isso acaba fortalecendo a separação entre os grupos e as experiências diferentes de grupos diferentes. Eu crio um outro nesse sentido, enfim, tem toda uma teoria em torno disso. E eu vejo que tem uma diferença muito grande nesse sentido. Então eu quero dizer que, para mim, o jeito que eu entendo empatia é mais de uma perspectiva paradigmática. Não é algo que eu faço com o outro. Por exemplo, na comunicação não violenta, para trazer um elemento já conectando com a ACP, existe esses elementos da empatia, por exemplo, e a congruência, que na comunicação não violenta está muito conectada com um passo anterior, que é a autoempatia. E na comunicação não violenta a congruência é denominada mais como autenticidade. Eu sei que é um termo que também surgiu aqui várias vezes.
mas a autenticidade é difícil de acontecer se eu não tenho esse olhar de empatia para mim mesmo antes, e dessa percepção de mim mesmo, eu sou autêntico no mundo. Então, eu estou falando da empatia como uma vivência paradigmática, no sentido de que eu olho para o todo com esse olhar de empatia. Eu, o outro, a situação, o entorno, as histórias, enfim, tem uma coisa um pouco mais ampla que eu gosto de trazer. Eu estou nomeando isso aqui, que essa é a perspectiva que eu estou querendo considerar aqui. Então, quando a gente está falando de empatia nesse título, eu quero trazer essa questão de que é disso que eu gostaria de estar falando. E quando fala de diferenças hierárquicas de poder, existem várias formas e contextos que a gente pode pensar, hierarquias em organizações ou instituições, desde empresas até famílias. Então tem uma coisa de hierarquias entre rótulos e coisas desse tipo. Títulos, né? Títulos, isso, posições oficiais, talvez. E eu quero falar de uma outra dimensão, que são as simetrias culturais de poder, que estão mais conectadas com um termo que eu fui encontrar, na verdade, nos meus estudos do process work, que no português não tem muita tradução desse termo, foi traduzido por um tradutor como trabalho processual. Eu não sei se existem outras traduções, porque é pouco conhecido aqui no Brasil, não tem muita coisa aqui, que é do Arnold Mindell. E eu gosto muito do modelo e do trabalho do Mindell, porque e eu sinto falta disso um pouco na comunicação não violenta. Eu não sei até que ponto isso existe dentro da ACP, talvez exista, eu não conheço, mas faz parte do modelo reconhecer as estruturas de ranking e privilégio, de fazer transparecer as estruturas de poder que estão presentes nas relações, como uma forma de trazer elas para o nível consciente, e uma confiança de que trazê-las para o nível consciente vai impactar a maneira de como o poder é utilizado. Então, vai trazer talvez maior responsabilidade com relação a como eu estou usando a minha posição, a minha ação, a minha fala, como eu estou percebendo o outro, a outra, nas minhas interações ou nos grupos, e entendendo que talvez eu precise utilizar o poder que eu tenho para equilibrar situações que estão desequilibradas pela cultura vigente, e sem querer, elas, sem uma intenção de desromper ou interromper, elas vão permanecer. Então tem quando eu falo de diferenças hierárquicas nesse título, essa é a perspectiva que eu gostaria de estar trazendo, de falar dessas assimetrias culturais de poder. E eu quero falar um pouco a partir da minha experiência pessoal, como um elemento de discussão e de reflexão sobre empatia em relações assimétricas de poder ou desiguais de poder, porque teve um aprender, um despertar pelo qual eu passei, que me ajudou muito a encontrar essa forma de entender e pensar em outros pensadores, grupos, práticas. Então eu quero nomear um pouquinho disso. Eu não sei se foi mencionado, eu nasci e cresci em Israel. Eu vim para o Brasil com 14 para 15 anos mais ou menos. Eu sou filho de uma brasileira e fui registrado como brasileiro ao nascer, então eu tenho essa dupla nacionalidade na minha identidade desde nascença. E eu cresci muito imerso nesse ambiente em Israel, e depois, quando a gente mudou para o Brasil, ainda continuei imerso no ambiente da comunidade judaica aqui em São Paulo. E isso vem com uma carga muito grande de formação identitária e formação de narrativa sobre o mundo e sobre o que está acontecendo.
E aconteceu um dado momento, através de uma pesquisa acadêmica, aconteceu um impacto e um deslocamento interno na minha identidade, quando eu fui exposto a informações que eu gosto de chamar de não redundantes. São narrativas que não traziam mais do mesmo daquilo que eu tive a vida toda e mostravam vozes, davam espaço para vozes e narrativas e elementos que ainda não integravam a maneira que eu explicava e entendia o mundo. E isso foi especificamente pesquisando a questão palestina, e eu tive esse deslocamento inicial assistindo alguns documentários e filmes. Eu estava fazendo uma pesquisa acadêmica e aquilo foi me levando para aprofundar e foi se transformando numa crise de identidade. A vivência desse tempo todo foi uma vivência de dissonância cognitiva. Todas as narrativas que eu tinha sobre quem eu sou e o que é o mundo e qual que é o meu lugar não davam conta das novas informações que eu estava tendo acesso, de fontes muito, inclusive, confiáveis. Então, eram de pesquisadores judeus, israelenses, em universidades grandes em Israel, que questionavam a narrativa coletiva, a narrativa nacional e a identidade nacional. E dentro desse processo, foi tão grave o meu processo que eu cheguei a ficar doente, eu adoeci. Mas depois eu também descobri que esse impacto em mim, ele não era tão grave quanto o impacto nos sujeitos que depois foram parte da minha pesquisa em campo, em Israel. Eu fui pesquisar como as identidades das pessoas, de judeus israelenses, mudava dessa identidade nacional para uma identidade que passava a lutar por direitos humanos dos palestinos e justiça social e histórica. E fui descobrir que nessas pessoas não era tão, assim, era bastante comum as crises se aprofundarem muito mais nessa dissonância cognitiva e nesse rever da identidade. E se aprofundar a ponto de suicídio ser uma coisa bastante comum, tá presente tanto na experiência dos poucos que eu entrevistei, que era uma pesquisa qualitativa, quanto no fato de que além dos poucos entre eles que tinham tentado suicídio, todos eles conheciam pessoas que haviam cometido suicídio por causa dessas crises que foram ocorrendo na caminhada deles. E eu falo disso só para apontar a gravidade do choque que é se descobrir opressor, saindo de uma narrativa de vítima, uma narrativa da vida inteira de vítima e de que apenas está se defendendo, e se descobrir opressor, se descobrir violando aquilo que são valores que se acreditava que estavam sendo vivenciados e não estavam mais. E nesse processo, eu tô trazendo esse processo para dar um pouquinho de pano de fundo, bem resumido assim. Eu comecei a atuar muito com direitos humanos, eu vi o valor tremendo na questão do papel, do que eu vejo o papel importante de atuação com direitos humanos, que é visibilizar aquilo que está invisível, aquilo que não está fazendo parte da narrativa coletiva de como é o nosso mundo e como as pessoas estão cuidadas ou não, e usando referenciais mais universais, uma ideia de uma humanização nesse sentido. Mas eu senti falta muito grande de um diálogo entre esse trabalho com direitos humanos com esses processos que eu percebia que tinham acontecido comigo, que eu via acontecendo com outras pessoas, que eu percebia que não é exatamente só apontar essas verdades ou esses fatos que era suficiente para as pessoas conseguirem passar por essa crise. Tinha alguma coisa que estava faltando, que precisava ajudar as pessoas a passarem por essa revisão da sua identidade, para elas poderem enxergar o outro, para poder se mover na direção de uma transformação, de querer outras coisas no mundo, de querer se posicionar de outra forma, de querer criar um mundo diferente. E foi nesse ponto que eu conectei com a comunicação não violenta. Cruzou meu caminho, e de repente eu vi
que era um processo muito interessante para criar espaços que contivessem, que pudessem dar conta de conversas difíceis, onde as pessoas pudessem permanecer na conversa, viver a crise, o luto, com apoio e com empatia, com segurança, de que não há nada de errado comigo quando eu estou passando por algo tão grave, e eu consigo, nesse sentido, ter esse acolhimento, esse reconhecimento, essa possibilidade de que tudo bem, é isso, eu tô passando por isso, e do outro lado eu consigo talvez encontrar uma nova forma de ser no mundo. Então esse é o pano de fundo e o valor que eu vi nesse processo de empatia. E eu comecei a me mover, isso já em 2011, comecei a me mover junto com a Sandra. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo junto. Eu vou deixar aberto para que, se surgir alguma coisa que a Sandra queira complementar, eu colocar aqui, está aberto para você trazer o que você quiser. Então comecei a me mover mais dos trabalhos de direitos humanos, e que eram mais focados também nessa conversa entre trabalhos de campo com organizações de direitos humanos e o debate, a conversa acadêmica, que focava muito em desconstruir narrativas, construir outras, tentar entender esse processo. E comecei a me mover mais para esses espaços dialógicos de comunicação não violenta e de empatia. E aqui eu quero fazer, então, o ponto, talvez, inicial, de um impacto, de uma reflexão que surgiu exatamente na questão da empatia em situações assimétricas de poder. Eu fui muito feliz e curioso para ajudar a facilitar um primeiro encontro lá em 2011, que reuniu mais de 100 judeus palestinos e internacionais nos territórios palestinos ocupados, num centro lá de permacultura que existia próximo ao Mar Morto, próximo a Jericó, no deserto, né? E a gente foi permanecer ali nesse encontro durante 10 dias. E eu fui vendo essa vivência da empatia, da escuta empática entre as pessoas, dessa presença empática, de uma tentativa de uma cultura empática, talvez, conseguindo realizar coisas que eu não tinha visto em lugar nenhum antes. Nunca vi na academia acontecer uma conversa naqueles parâmetros, eu nunca vi no ambiente de direitos humanos a conversa acontecer naqueles parâmetros. Então foi uma coisa muito nova e diferente, que me trouxe uma esperança de que aqui tem alguma coisa nesse caminho que pode ser muito interessante. E, ao mesmo tempo, eu fui notando uma ansiedade crescendo em mim desde o primeiro dia. E uma tensão interna, o meu corpo não estava conseguindo nem conter mais. E eu comecei a falar com a equipe de instrutores que eu estava sentindo falta de estar mais presente às narrativas críticas. Essa coisa da discussão sobre as narrativas e trazer a narrativa crítica de que foi parte do meu caminho, de descobrir que nós não fomos exatamente vítimas e nos defendendo de ataques terríveis à nossa volta. Na realidade, Israel, para ser criada num território que era primordialmente palestino, teve que executar uma limpeza étnica daquele território. E isso em nenhum momento fez parte, esse entendimento, em nenhum momento fez parte da minha socialização. Então, em nenhum momento fez parte do meu entendimento do mundo. Mas quando começou a fazer parte, aquilo deslocou muito quem eu era e como eu entendia o que os palestinos tinham vivenciado e passado, e por quê, e de onde vem a indignação e o clamor por justiça, por serem escutados, por serem vistos. E o que eu percebia ali, que isso não estava acontecendo. Ali não estava acontecendo um reconhecimento dessas vozes, inclusive não estava acontecendo nem um reconhecimento das diferenças, da assimetria de poder. E aqui entra um ponto, então, que eu quero focar bastante, que é o ponto onde trazer a empatia daquela forma estava trazendo ela
como uma simetrização, como um encontro entre pessoas, que bastava ter empatia entre elas e tudo se resolveria. E essa simetrização, ela estava sendo uma normalização. Isso é um termo muito utilizado pelos palestinos quando eles querem expressar que algum projeto, alguma fala não está partindo de um reconhecimento dessa assimetria de poder, de que as pessoas não estão chegando num círculo, não basta a gente sentar num círculo que estamos todos iguais naquele círculo. E aí, essa simetrização, essa normalização, ela acabava reproduzindo um elemento muito forte do sistema, um elemento sistêmico, de um silenciamento, de uma não inclusão das vozes marginalizadas e da experiência vivenciada delas. Então a gente não tinha uma possibilidade de ajustar a nossa narrativa coletiva. A narrativa coletiva continuava sendo aquela do mais poderoso e do opressor, daquele que... E sem em nenhum momento o opressor se ver como, ter a oportunidade de se ver como opressor, de se descobrir quais são os impactos que está tendo reais sobre os outros. Então a narrativa que permanecia silenciosamente imposta era de tivemos conflitos, a gente só estava se defendendo e, enfim, a gente agora precisa fazer a paz. E nesse sentido é tão estranho falar de dois lados fazerem a paz nesse contexto, quanto dizer que um senhor de escravos e os escravos precisam sentar para conversar, para fazer a paz entre si, porque eles têm um conflito, sendo que o problema não é o conflito, mas é a natureza da relação para início de conversa. E então tem algo nesse sentido que eu via acontecer, a expressão a vivência da empatia, de se escutar uns aos outros. Palestinos estavam tendo escuta empática, e essa escuta, ela estava sendo desconectada de um paradigma, de uma narrativa que compreendia qual era a situação não individual deles, mas sistêmica. Qual que era essa situação mais ampla do grupo como um todo dentro daquele sistema, que fazia com que eles continuassem presos, sem poder ser visto que o que precisa mudar é algo mais sistêmico, maior, algo num escopo maior, talvez. Estrutural, né? A Estrutural. Isadora escreveu aí, dos sim. mesmos criadores, de estamos todos no mesmo barco, somos todos humanos. Perfeito. Somos todos livres. Todos somos livres e iguais, da Declaração Genial. Universal dos Direitos Humanos. Genial. Tanto é que tem uma coisa muito interessante, existe um debate dentro do mundo da comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta em si, ela não se basta em termos de ajudar as pessoas a reverem suas identidades. Então, se as pessoas vêm de uma identidade que está mais privilegiada e talvez ignorante e insensível a essas estruturas, a tendência é permanecer nesse olhar de não entender por que é importante visibilizar as estruturas de poder. E quem vem de um histórico que sofre opressão, vê mais essa necessidade de fazer visibilizar. E aí a gente vê que na comunicação não violenta, por exemplo, tem várias maneiras de falar, de explicar a comunicação não violenta, ou pontos de entrada, né, de acesso ao paradigma e o que esse processo, essa prática convida a gente a fazer. Uma delas fala de criar um mundo onde as necessidades de todos importam igualmente. E é muito interessante como às vezes as pessoas se apegam a essa fala e falam assim, não, mas as necessidades de todos importam igualmente. Então como é que a gente vai fazer para as escutas empáticas não serem de pessoa a pessoa? Os dois têm que ser escutados, tanto os judeus israelenses quanto os palestinos precisam receber empatia. Isso eu quero pular para fora e depois voltar para esse exemplo. Se assemelha muito à questão de como a resposta muitas vezes ao movimento Vidas Negras Importam teve a resposta de pessoas que não estão entendendo de onde está vindo essa fala, com a fala, todas as vidas importam. As vidas de todos importam. Uhum. E que tem a ver exatamente, somos todos humanos, isso que a Isadora trouxe aqui, pegou na mosca, né? Mas
sim, claro que a vida de todos importa, mas neste sistema, vidas negras não estão recebendo esse cuidado, e por isso precisa ser visibilizado esse aspecto. E quando a gente está, então, falando dentro daquele contexto de Israel-Palestina, por exemplo, e eu estou pegando esse exemplo muito porque é uma forma tanto de eu falar mais da minha experiência e trazer uma narrativa, um caminho, mas pode ser transportado para várias relações, discussões sobre relações de poder desiguais. Eu vou ver se ainda dá tempo de eu conectar com mais algumas. Mas tinha essa questão, por exemplo, de quando se igualava a escuta empática para os dois ali presentes, tanto para os palestinos quanto para os judeus, era um fenômeno opressivo para os palestinos precisarem estar escutando o sofrimento dos judeus como igual ao deles. Era algo que não reconhecia que tinha uma diferença, inclusive nos impactos do sistema sobre as diferentes populações. E aqui eu quero dizer que quando então a gente estava trazendo a empatia dentro desse contexto dessa forma, e se nomeava, por exemplo, que estava gerando por exemplo, se tinha espaço para ouvir os palestinos, um dos fenômenos que acontecia, que impedia de fazer de uma outra forma, é que tinha uma tendência dos judeus envolvidos ali receberem aquelas falas como acusações pessoais, e deles se sentirem imediatamente no movimento de quererem se defender, quererem entrarem numa reatividade, uma coisa de... isso bloqueava qualquer acesso, qualquer possibilidade da gente falar da estrutura maior. Virava uma coisa da pessoa querer se defender, da pessoa entrar numa sensação de ameaça e quase que numa reação fuga ou luta, começar a querer reagir e se defender. E tem um trabalho muito bacana da Robin DiAngelo, que fala sobre a fragilidade branca, que tem um elemento muito semelhante. Eu fico pensando mais num conceito mais amplo, como a fragilidade do privilégio, como a dificuldade do lugar de privilégio de ouvir com empatia a expressão de dor e de frustração que emerge nos círculos oprimidos, diversos círculos oprimidos. Você pode colocar o nome dela aqui, o livro, estão pedindo aqui no chat, obrigado, a Sandra vai me ajudar com isso aqui. Então tem algo que nessa individualização da responsabilidade faz ficar muito difícil conseguir sustentar um espaço empático de escuta para as pessoas. É um deslocamento do lugar de onde está o problema. Fica parecendo que está me acusando pessoalmente, então eu tenho que me defender porque eu não sou uma pessoa má e eu quero mostrar como não é a minha intenção. Enfim, tem uma série de padrões que acontecem ali. Em vez de entender que não, é uma questão sistêmica, eu não escolhi nascer com essas características, judeu, homem, cis, hétero, branco. Eu nasci com essas características dentro de um sistema que me coloca num lugar com acesso a recursos, com privilégios, com acesso a poder, e eu não sou culpado por isso, mas eu sou responsável. E essa diferença é gigante entre culpa e responsabilidade. Enfim, seria toda uma outra sessão para desenvolver isso, mas... Então aqui leva a outros dois elementos que eu quero falar um pouquinho. Responsável pelo que você faz. E a gente está já nos últimos 5 minutos, eu acho. Responsável não por estar aí, mas pelo que você responsável faz. No sentido de... Eu gosto muito do como é usado no inglês, essa habilidade de responder, né? Responsibility, essa habilidade de responder. Então eu tenho essa possibilidade, de capacidade de responder. E aqui tem alguns elementos onde eu começo, eu quero trazer que ajudam nessa reflexão, como sustentar a empatia nessas relações desiguais de poder, de uma forma que ela ainda tenha um efeito transformador, que seja uma contribuição para a situação e que não seja
sem querer, com a melhor das intenções, retraumatizando. Isso é uma das coisas mais tristes que eu já vi, ver a empatia, a prática, a tentativa de fazer algo diferente do que a nossa cultura ensina numa ampla escala, que é só debater o certo e errado, e entrar numa conversa tentando oferecer empatia, e aí até essa tentativa é cooptada pelo sistema, porque ela se torna uma retraumatização. Então, eu quero escapar um pouquinho desse exemplo e trazer um outro exemplo, que também é um exemplo pessoal, mas fala de uma outra relação de poder, que tem a ver com o meu trabalho com a Sandra, por exemplo. Onde desde o início a gente vem facilitando diversos processos desde que a gente está junto, a gente é casado há 21 anos, os primeiros 10 anos da nossa vida a gente dava aula junto de uma aula de Aikido, que é uma arte japonesa que também se relaciona com transformação de conflitos, e nesses últimos 10 anos a gente tem trabalhado com comunicação não violenta e processos com grupos e outras abordagens. E um dos desafios, desde o início da nossa caminhada, era exatamente a nossa postura diferente com os nossos treinamentos sociais diferentes, que são influenciados pelo fato de eu ser homem, dela ser mulher, e outras características também individuais misturadas com isso, mas essas influências traziam, por exemplo, muita facilidade para eu tomar espaço, para eu falar à vontade, para eu ocupar o espaço, e para Sandra se retrair, ela até me empurrar para eu falar mais, para eu falar primeiro, e ela não ocupar o espaço dela, ela não trazer a voz dela, não se expor no grupo também. E a gente começou a ter umas conversas que eram muito difíceis no início, porque eu ouvia a expressão dela de frustração depois de um processo, fala assim, você falou o tempo todo. E eu, ouvindo aquilo, me impactava de um jeito que me dobrava em dois aqui do meio e me virava tudo, e eu queria me defender e começar a falar que, imagina, que não, mas por que você não falou? Mas E eu estava exatamente nesse lugar de individualizar, como eu estou sendo acusado, agora eu sou mal, eu sou culpado, eu estou errado, e eu quero então agora me defender, eu quero mostrar para ela que não era a minha intenção e me explicar. E vem sendo uma caminhada entender que, nossa, isso está só se manifestando um treinamento social, e como se tornar mais consciente no momento que aquilo está acontecendo e fazer escolhas conscientes. Quanto espaço eu quero ocupar, quanto não. E como essa conversa que eu tenho com ela, como é que eu posso sustentar uma escuta que não seja desse lugar de defensividade, de reatividade, mas de empatia. E aqui é interessante como tem um elemento que eu tenho escutado muito, de falar, assim, dentro de diversos contextos de desigualdade de poder, de falar falar do impacto antes da intenção, depois que algo foi atropelado, alguma coisa aconteceu. E isso para mim conecta muito com o lugar de... É uma mescla entre eu praticar autoempatia, onde eu trago então empatia para mim mesmo, para eu poder sair desse lugar de defensividade e abrir espaço para ter empatia com ela. E é um trabalho interno que eu vou fazer usando os recursos que eu tenho. Eu espero que a gente tenha tempo para isso, mas eu estou usando algumas terminologias que têm aparecido cada vez mais nessas conversas sobre relações de poder, e como essas novas terminologias ajudam a descrever um mundo que até talvez pouco tempo, e para muita gente ainda é invisível, não perceptível, e trazer linguagem para descrever o mundo dessa forma faz ele ser visível, faz as relações de poder serem visíveis, e dentro dessa visibilização é possível praticar empatia de uma outra forma. Então, por exemplo, impacto antes de intenção, trabalho emocional, por exemplo, que é o labor emocional, né? Como o reconhecimento de que se eu tô... A gente está, por exemplo, nesse conflito entre eu e a Sandra.
existe uma diferença da gente vivenciar esse conflito entre nós em termos de trabalho emocional, porque na experiência dela como mulher nessa sociedade, ela lida com isso de uma forma constante, uma forma diferente do que eu não lido com esse impacto de uma forma constante. E se eu vou colocar uma exigência de que nós dois temos que resolver igual por igual essa situação, o peso maior fica com ela. Porque além daquilo que ela já lida de uma forma contínua, sistêmica, constante, só pela condição de ser mulher numa sociedade patriarcal, machista, ainda ter que lidar com esse conflito e eu distribuo, né? Não é uma distribuição por igual. Então fala de quem é que está fazendo o maior trabalho emocional, como a gente pode igualar mais essa questão de trabalho emocional. E nesse sentido eu estou falando, esse trabalho interno que eu faço é uma forma de tentar puxar um pouco mais esse trabalho emocional para que ele fique um pouco mais equilibrado e de eu conseguir escutar que foi esse impacto que eu tô tendo nela antes de eu tentar explicar qual que era a minha intenção. Porque independente da minha intenção, o impacto aconteceu. Independente de eu querer contribuir, de eu estar querendo participar, seja lá o que for a intenção por trás do que está me movendo, ainda assim, eu fiz isso de uma forma que não funcionou bem para ela. E isso, se eu consigo escutar isso também me ajuda a compreender e integrar, puxa, eu não estou atendendo outras coisas importantes para mim, que é o equilíbrio, que é a transformação dessas estruturas de dominação, que também é uma outra forma de descrever a comunicação não violenta, né? Um processo de transformação de estruturas de dominação. Então, aqui eu tô também começando a pensar como essa coisa de ficar com a expectativa de que empatia precisa e é natural ou deve acontecer entre quaisquer duas pessoas, também é algo que não está levando em consideração exatamente essas questões de relação de poder. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. No exemplo lá da Palestina, se corria muito rápido para o encontro entre os lados. Era rápido demais. Era antes de conseguir ter talvez um trabalho uni-identitário, antes de fazer esse encontro, que poderia beneficiar muito o encontro. E tem encontros, por exemplo, aqui eu posso fazer uma relação, grupos de homens, por exemplo, conversando sobre masculinidades e tendo empatia uns pelos outros, é algo que fica mais possível e sustentável do que falar disso na presença, talvez, de outras identidades de gênero que são oprimidas por essa identidade, talvez masculino, cis, hétero, que seria muito difícil conseguir, seria talvez retraumatizante para alguns ficar escutando aquela conversa, da mesma forma que era difícil para palestinos ouvirem os judeus expressarem a sua dor quando eles estão numa situação tão desesperadora ali e muito mais emergencial. Normalmente os judeus falavam lá do Holocausto, do que passou décadas atrás, e os palestinos agora estão sendo massacrados, nesse momento. Então a urgência, a emergência é 1000 vezes maior e se estava colocando no mesmo, né, em pé de igual. Essa simetrização acontecia de novo, de diversas formas. Então, conversas uni-identitárias, por exemplo, se eu estou com muita dificuldade de eu fazer esse trabalho, esse labor emocional, esse trabalho emocional, eu procurar os meus pares para poder ter essas conversas e processar isso em mim, pode ser também uma maneira de eu lançar a mão do recurso da empatia de uma forma que ajuda a não retraumatizar ou reproduzir esses sistemas de dominação, essas relações de poder. Fazer com que empatia possa ser focada, e aqui eu quero falar de vários elementos, assim, só nomear que a gente fez isso quando a gente viu esse fenômeno acontecer. Surgindo o tema do racismo, surgindo o tema de cis-heteronormatividade, surgindo o tema de classe, e quando essa dor foi expressa e foi oferecida empatia individual, pessoal, para a dor pessoal só daquela pessoa, e não para aquele contexto sistêmico e paradigmático que todos nós vivemos, quando era individual, aumentava ainda mais a dor, não conectava.
quando expressava um entendimento daquela vivência desse sistema e um reconhecimento do sistema, do sistema opressivo, das desigualdades de poder, acontecia um fenômeno que eu vi utilizado em inglês, em português eu ainda não vi um paralelo, que é o juntar-se. É o juntar-se na perspectiva de mundo e reconhecer, sim, nós estamos vivendo essa realidade, eu reconheço isso, que a gente está vivendo essa realidade que está te impactando, não só você, mas tantas pessoas que se encaixam de alguma forma numa identidade parecida com a sua. Porque esse sistema não cuida, descuida, oprime, fere pessoas com essas características. E então essa questão de trazer empatia também para... Eu estou empatizando com o quê? Né? Não só com quem, mas com o quê? O que é o que eu estou trazendo nessa dimensão do olhar empático? E como eu estou operando internamente também esses impactos em mim mesmo, sem me desumanizar, sem me descuidar, sem me eliminar, né, desse processo. Para fechar mesmo, nos últimos segundos, eu quero dizer que a linguagem utilizada tem sido algo muito interessante. Desde usar o termo privilégio, o termo ignorância do privilégio ou cegueira do privilégio. Eu não gosto muito da questão de usar o termo cegueira, mas tem muito a ver com não enxergar, com não ver, né? Então, a questão do trabalho emocional, microagressões, fragilidade branca, branquitude, todos são termos que estão nomeando e visibilizando estruturas que sem ver elas fica muito difícil compreender. E aqui, última ponte, né? Eu acho que foi Isadora que trouxe uma referência hoje de manhã, falando de uma autora, eu acho que era eu não estou lembrado agora do livro, eu até procurei aqui, Ousando Ser Feliz, que falava da importância dos fatos, né? Sem ter os fatos, e isso é tão interessante, sem reconhecer a realidade, que só pode ser reconhecida com a inclusão de todas as vozes. Todas as narrativas precisam influenciar o produto final de que é a nossa narrativa coletiva desse mundo que a gente vive. Sem ter esses fatos, é muito difícil ter empatia. Talvez seja impossível da empatia alcançar. E eu paro aqui, porque tocou aqui de novo, deu 5 minutos. Estou super curioso para ouvir o que emergiu das pessoas, tanto de perguntas, quanto talvez só de ideias ou insights, coisas que mexeu. Enfim, eu agradeço o espaço. Yuri, a gente é que agradece, né? Porque é muito rica a sua experiência, a experiência de vocês, né? É meu sonho participar desse retiro com vocês, é meu sonho. Se tiver precisando de vagas para abrir seleção, para qualquer coisa lá, Barrechão, qualquer coisa, eu quero ir. Vou lembrar disso. Vamos lá. Sério mesmo, é meu sonho. Você vai realizar o sonho da pessoa. Maravilha. E eu vejo que esse final, né, assim, eu não sei nem, é até difícil falar que a gente está finalizando, né, porque para mim parece que, assim, todo mundo que falou deixou uma coisa borbulhando que não tem como estar terminando. Mas, pelo contrário, né, acho que ainda pode ter frutos, assim, de tudo isso, individuais e até coletivos, né. E eu vejo, assim, que algumas coisas que você falou conecta com tudo que a gente vem vivendo, né, que a gente vem vendo, e tem alguns pontos que eu estou querendo ressaltar, assim, porque que para mim chamaram a atenção, né? Já que me colocaram nesse lugar e eu posso falar, então vou usar meu direito. Isso que você trouxe, né? Que você fala em outras palavras de algumas coisas que a gente fala com as nossas palavras, mas é muito bom ouvir também com outras palavras, porque isso cria em cada uma de nós novos arranjos para a gente entender as coisas que a gente faz. Então, quando você diz assim que a conexão consigo mesma, né, a conexão de cada um de nós com a gente mesma é necessária para a conexão com a outra pessoa, isso para a gente, quando você fala de autoempatia, eu entendo isso, né? Que a conexão comigo é necessária para a conexão com a outra pessoa, e a conexão com a outra pessoa é necessária
para que eu consiga ter conexão comigo, como o Iago falou mais cedo com relação aos outros, né? Que a gente não brota sozinho do nada. Então, vejo que isso vem conectar com tudo isso que a gente fala. Eu gosto, sabe, Yuri, de você vir falar algo que faz com que cada um de nós pense um fato muito sério. A maioria que é psicólogo, a maioria que é psicoterapeuta, será? Sim. Né? E eu penso que a sua fala traz um elemento que é assim, também há uma diferença de poder na própria relação psicoterapêutica. Uhum. E assim, e a gente não, eu vejo que quando você fala assim, olha, a gente negar, né, que essas diferenças elas existem, não ajuda, né? Não ajuda a comunicação, não ajuda o processo empático, né? Então, assim, mexe dentro de mim, mais uma vez, com algo que eu já sabia, mas me faz olhar mais uma vez. Diante do meu cliente, estamos em situação diferente de poder. Por mais que eu esteja utilizando uma abordagem que confere e reconhece o poder, né, ao cliente que está ali comigo. Então, mas mesmo assim, institucionalmente, né, entendendo também esse lugar da psicoterapia como instituição, a gente parte de diferenças. Uma pessoa está pedindo ajuda e a outra pessoa está ali com conhecimento para ajudar. Isso muda tudo, né? É bem diferente. Então, eu gosto de você trazer isso porque repensa isso já de pronto, fora as outras diferenças que eventualmente vão acontecer, de gênero, de classe, de fim, de idade e tantas coisas que também vão conferindo marcadores interseccionais para que a gente consiga ver nesse ser múltiplo, nesses dois seres múltiplos, as diferenças que existem, né? Que são os fatos, né? Que Soninha fala, que são a percepção dos fatos, né? Então, gosto muito disso, porque também é possível, em psicoterapia, a gente retraumatizar a pessoa oprimida. Também é possível a gente continuar sem perceber essas diferenças, sem reconhecer o poder, os nossos privilégios e também nossas vulnerabilidades enquanto terapeuta, né, cada uma de nós, a gente também pode se retraumatizar e retraumatizar a pessoa que vem pedir ajuda para a gente, né, no sentido de continuar dar continuidade às opressões vividas. A gente trabalhar contra o que a gente mesmo está dizendo que defende. Então, e entender que reconhecer seu privilégio não é exatamente sobre você individualmente. É também, ok? Porque você está sendo o ator daquele privilégio, mas o privilégio é social. O privilégio ele é coletivo. E aí um outro aspecto que eu acho que aí conecta com a fala da Nara e conecta com tudo que a gente já vem falando é esse aspecto da singularidade versus coletividade. A gente vem tensionando isso aqui já faz um tempo e eu acho muito legal a gente estar aqui falando de Carl Rogers, que ele é lido como um teórico da psicoterapia, porém ele é um teórico das relações humanas e ele não só da psicoterapia, né? Então a gente poder e ele mesmo também viveu essa tensão em dado momento da vida dele entre a singularidade e a coletividade, e isso é o que a Nara traz também, da gente poder trabalhar com saúde coletiva sem deixar de ver que existem os sujeitos singulares, e a gente vê os sujeitos singulares também sem deixar de ver que ele está dentro de um coletivo. E é muito bom poder ver nesse evento essa tensão sendo colocada, essa tensão sendo exposta, porque é dos paradoxos da nossa profissão. E se a gente não puder sustentar os paradoxos da nossa profissão, o que será da humanidade? Porque assim, a gente nasce do paradoxo, a gente se faz dentro do paradoxo, a gente lida com o paradoxo, a gente precisa saber sustentar isso, né? Então, eu realmente acho muito legal. E, para completar, eu vejo que essa coisa da empatia pela pessoa individual, ela pode ser... Eu tenho estudado muito isso, assim, foi uma coisa que eu não falei na minha fala, mas que eu gosto, naquelas dimensões que eu falei para quem estava, eu gosto de entender que os processos de atitudes facilitadoras também acompanham as dimensões. Então, eu tenho empatia pela pessoa individualmente, pelo sofrimento que dói dentro da pessoa. Eu tenho empatia, mas eu também tenho empatia pelo lugar social dela. Eu tenho empatia pela classe social dela. Então, existem empatias, como se fosse a gente pudesse ampliar também isso. Eu tenho empatia pela pessoa e tenho empatia pela história da pessoa. Tenho empatia pelo povo dessa pessoa. Tenho empatia pela raça dessa pessoa, tenho empatia pelo gênero dessa pessoa, tenho empatia. E quando a gente vê que a gente precisa ter empatia por toda essa multiplicidade, complica,
mas eu vejo que é o caminho para a gente olhar de verdade para a dor da outra pessoa e conseguir, nesse labor emocional, né, que o Yuri fala, a gente conseguir ver dor em vez de mimimi, né? A gente conseguir, que eu acho que a falta desse labor, nessa negação, né, que você fala desse labor emocional, é o que faz com que eu simplifique que a dor do outro é mimimi, porque eu não fiz esse labor, né? Então, assim, eu vejo que está tudo muito conectado e, assim, agradeço demais, né? Eu imagino que as pessoas devem estar tão provocadas ou mais do que eu, né? Mas faço essas considerações agradecendo a Nara, o Yuri, né, por esse momento que eu acho, assim, para mim é um momento muito especial, mesmo, assim, essa mesa. Agradeço muito essa sua fala. Eu tenho algumas reflexões que surgem também que eu quero nomear, que como afeta também a identidade de quem está no lugar de oferecer a empatia. E se tem escolhas, eu diria até estratégicas, que em certos momentos é importante escolher quem é que vai preencher esse papel. É uma pergunta, eu não tenho uma clareza, eu acredito que tem certos momentos onde pode ser que certas identidades vão ser mais eficientes em encontrar uma abertura do lado de lá, até para receber essa empatia, porque pode ser que exista um grande não quero empatia de você. E aí vai ser um trabalho para quem recebe esse não, de um trabalho de procurar empatia em outro lugar, porque é duro receber esse não. Mas essa coisa de supor que a pessoa sempre está aberta tem que estar aberta para empatia, ou deve estar, porque esse é o estado natural das coisas, de qualquer um, pode também ser delicado em certos momentos, não ter essa abertura para isso. E a questão da relação de poder, eu queria também pensar nela como uma pergunta, em vez de entrar num pânico, tem relações de poder aqui, eu como terapeuta, eu como pai ou mãe, e se eu admito isso, aí não tem saída. É mais convidar para uma pergunta, como seria talvez, né? Se perguntar como será que as relações de poder estão afetando isso que está acontecendo aqui entre a gente? Como será que está chegando em você o meu ranking, o meu privilégio e o seu ranking e o seu privilégio? Como isso está afetando como você está escutando o que eu estou dizendo? Ou como eu estou livre para dizer o que eu estou dizendo? E por aí vai. Trazer essa pergunta como uma exploração, não como um fechamento, mas, nossa, pode estar afetando e eu posso estar, então, entregando o meu poder porque você está falando de um lugar de autoridade. Então, isso põe em perspectiva como eu quero escutar o que você está dizendo, para eu Ou recuperar o meu poder, é isso. Yuri, assim, tua fala reverberou muito assim em mim. Eu tenho tido algumas crises com alguns termos, né? Empatia é um deles. Assim, eu tô quase para dar assim pro pessoal, toma, fica esse termo, eu vou inventar outra coisa, que eu não me reconheço mais nisso. E eu estou, assim, no momento ainda, tenho vivido, na verdade, quase criando aí um preconceito, mas também tem a ver com as práticas que eu tive contato com comunicação não violenta, assim. Eu trabalhei no programa de prevenção de violência aqui no Ceará, né, no território, e a CNV, assim, era usada de uma forma que me incomodava muito, assim, né, de, né, virar um elemento, inclusive, opressor, né, por ser usado como elemento de silenciamento. Vamos aqui exercer a empatia, porque você tem que compreender o outro. Então, segura aqui a sua dor, porque você tem que compreender o outro. Você vai aqui estar reproduzindo, não pode reproduzir essa violência, né? Uma frase bem clichê, mas muito, muito importante, assim, né? Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, né? É bem diferente. Então, assim, como é importante essa discussão, né? Para a gente dar lugar para isso, né? Assim, quando a gente vai localizando, né? Assim, e eu sabia, né? Que na comunicação violenta tinha dialogado aí com o Rogers, né? Dialoga, a gente encontra quando a gente vai ler, a gente encontra esse diálogo, né? E quando a gente sabe da história, isso fica mais afirmado.
Mas é importante a gente reposicionar, né? Porque a gente vai perdendo algumas coisas, né? As pessoas vão levando para um lugar que a gente pode daqui a pouco perder, né? Então, assim, muito importante, assim, te ouvir, porque eu tenho, né, em alguns espaços que eu estive, né, que a CNV estava, foi muito colocado nesse lugar, assim, isso me incomodou muito, assim, eu trabalhei com isso, né, e tentava trazer isso para outro lugar, mas é algo que está muito em risco mesmo, assim, né, a forma como o lugar que as pessoas têm dado. E aí, assim, eu falei muito na minha fala sobre a clínica, né, assim, que eu acho que é isso, assim, de entender o que a Isadora falou, a clínica já é um lugar de poderes, já é um lugar. E, assim, a gente poder experienciar, né, naquela relação na clínica, o nosso privilégio, né, eu coloquei isso como questão, né, a gente poder experienciar, trazer, né, ter a autenticidade, trazer, inclusive, para a consciência, como é que eu experienciei esse privilégio de estar nessa relação aqui agora, né? E que lugar eu dou para isso, sem negar a experiência desse privilégio, né, assim, sem negar a experiência de vivenciar esse privilégio, mas entender que não é sobre mim. Né, que nesse trabalho emocional, o outro é muito mais exigido que o outro trabalhe, né, nesse sentido. Então, é muito importante, assim. E aí, vocês falando, eu me lembrei de uma cena que foi do meu primeiro trabalho como psicóloga. Me veio muito forte essa cena agora, assim, escutando vocês, né, tudo. Eu trabalhava na Liberdade Assistida, né, que é um programa para acompanhar adolescentes em conflito com a lei. E eu lembro de um dos primeiros atendimentos que eu fiz, a sala, né, de atendimento era uma sala básica, assim, né? Mas tinha ali uma cadeira, né, uma mesa e outras 2 cadeiras, assim, do outro lado da mesa, né? E o adolescente entrou para a sala, né, na sala nessa configuração, e ele sentou no chão, segurando as 2 pernas, enquanto eu estava sentada na cadeira, do outro lado da mesa. E, assim, eu acho que essa cena foi muito concreta, assim, né? De deflagrar, de concretizar, de desenhar como esse lugar de poder está dado, né? Assim, e como eu ali naquele momento representava isso e represento, né? A clínica traz esse lugar. E aí quando a gente coloca no campo da saúde, né? Assim, é muito isso, assim, da saúde coletiva. Então, como a gente precisa partir disso, né? E partindo disso, entendendo que em alguns momentos vai ser importante a gente pensar, será que para esse processo aqui não é importante esse jovem negro da Maré ser atendido por um psicólogo negro? Porque se eu colocar outra identidade aqui nessa relação, eu vou estar reatualizando essa vivência, né? Em algumas situações vai ser importante mesmo. Ou uma mulher vítima de violência atendido por uma mulher. E não chegar lá, que a pessoa tenha a postura mais acolhedora possível, usar todas as condições facilitadoras, mas ser um homem que vai atendê-la naquele momento. Né? Então, a gente tem que, inclusive, pautar isso, né? Não é uma regra, né? Mas eu acho que a gente tem que colocar isso em pauta. Eu tô vendo as mãos erguidas, só queria falar alguma coisa para Nara. Nara, eu agradeço demais a tua fala e a trazer, inclusive... é muito impactante o teu relato e ressoa muito forte comigo os exemplos que você deu das identidades, de escolher quem é que vai estar nessa posição de oferecer o apoio, o acolhimento. Eu queria só transparecer que eu acredito que uma das experiências mais doloridas da minha vida e talvez uma das mais traumatizantes foi exatamente num espaço de comunicação não violenta no início da minha jornada. E então eu conheço do avesso assim essa descrição que você traz. E eu, ao longo dos anos, fiquei pensando e desconstruindo muito isso também, essa experiência, porque chegar num ambiente que já é nomeado como, isso aqui é um ambiente de não violência, isso aqui é comunicação não violenta, traz um desarmar. Eu me desarmo, eu baixo as minhas defesas, e aí eu estou aberto para todo tipo de coisa. E fica tendo uma contradição entre o discurso, falando, não, isso aqui é não violência, mas o que eu sinto no meu corpo é dor, e medo, e tensão. E eu estou tentando fazer a ponte entre como essa experiência pode ser não violenta. Então eu não posso dizer não para isso,
Eu não me vejo num lugar, eu estou totalmente desempoderado de dizer, não quero isso, essa experiência. Não tá, você pode chamar isso do que você quiser, pode chamar isso de amor. Tá chegando aqui de um jeito muito ruim, eu não quero, eu quero colocar um limite, pode parar, eu vou me retirar. Essa perda dessa possibilidade também, né, entra exatamente essa questão das relações de poder, e dentro da comunicação não violenta, a Sandra até comentou aqui no chat, a gente tem visto muito isso, de se perder da essência e se focar em um fazer que é um fazer que vem intitulado como não violência, mas reproduz as mesmas opressões sistêmicas, sem a pessoa... Não é intencional, mas é uma coisa que acaba permeando e atravessando e acontecendo. Então, a gente viu isso bastante, vê, e é um dos desafios mesmo. Como faz para cuidar, para a transformação verdadeira que está sendo proposta, ser vivenciada mesmo? E até tem só dizendo que, para além do... Normalmente a maioria das pessoas só conhecem os níveis iniciais da comunicação não violenta, que são muito reduzidos. São apresentados como 4 passos. E, na realidade, não são 4 passos. São 4 distinções conceituais que abrem para uma reflexão aprofundada, de rever e desconstruir coisas culturalmente adquiridas, e essas 4 são só parte de 25 distinções conceituais que são o modelo mínimo da comunicação não violenta na realidade. E um deles eu queria mencionar, que está ligado ao que você falou, e aí eu fecho a minha fala aqui e passo para quem está querendo falar, é que uma distinção é refletir sobre o quanto eu estou fazendo CNV e quanto eu estou sendo. A diferença entre fazer empatia, seja lá qual for que é o mecanismo disso, e será que eu estou olhando para o mundo de um outro lugar? Qual é o lugar interno do qual eu parto para estar com o outro, comigo? De onde eu estou presente? E isso abre para enxergar onde podem ter ruídos. Porque às vezes eu estou fazendo porque eu gosto muito do conceito de empatia. Eu quero ser uma pessoa empática, então eu faço aquilo, mas eu não me revejo. Eu não desconstruo em mim o que é necessário desconstruir para realmente estar experimentando o que é esse outro paradigma. Enfim, paro aqui. Mas muito grato, Nara, pela tua fala. Eu fiquei pensando, Yuri, Nara, né, assim, Nara contou a experiência e inclusive falou da questão da comunicação não violenta, e uma coisa que a gente conversou, que eu procurei apresentar, é essa necessidade de posicionamento, que eu disse de uma luta, né, e que eu acho que talvez a clínica ampliada, pelo menos, permite algo que às vezes nós, numa clínica tradicional, nos vemos limitados, né? Assim, a necessidade de um cuidado em rede, de não só compreender ou sinalizar uma compreensão, mas de o que fazer, né? Onde é que eu te ponho vamos dizer, como é que eu te ponho nos trilhos, né? Como é que eu te ajuda a pôr nesses trilhos de novo, né? Para lembrar a referência aí da Isadora, né? Isadora, assim, o quanto que isso envolve, assim, põe em marcha de luta, de disputa, né? Eu acho que isso se aproxima muito do que a Nara coloca, né? Mas eu queria pensar mesmo na prática dela, né? Na prática de vocês, como é que é isso, assim, tá, a gente conseguiu compreender, ou quando é que a compreensão, a empatia não é suficiente, essa empatia precisa necessariamente mudar, mexer com estruturas, mexer com poderes mesmo, né, suprapessoais, né? Como é que vocês veem isso na atuação de vocês? E só complementando uma coisa que a minha mãozinha estava levantada, eu baixei. Não, era só porque eu lembrei que a Nara começou a contar a história, né, desse primeiro trabalho. E aí eu fui ouvindo a narrativa, né? E você contou como é que ele ficou, né? Corporalmente. E aí eu fiquei pensando em você. Como foi a tua reação diante
o inusitado, né? Vou usar o termo aí. É um inusitado, né? Se você puder contar um pouquinho, foi a sua primeira experiência de trabalho também, né? Como é que foi isso, né? A gente já vai falando. Quem tem outras mãos levantadas, pode ser. Uhum. Fala, Nara, depois eu falo. Primeiro falando da experiência, né? Eu fiquei muito deslocada, né? Assim, eu lembro que eu tive vergonha de contar para as pessoas na época. Eu não contei para ninguém. Eu fiz alguma coisa errada, né? Fiz alguma coisa errada. Né? A sensação de puxar para mim, né? Para minha culpa. Que eu acho que é isso que a gente confunde muito, né? A gente pode experienciar, mas não é sobre a gente. Né? Tem toda outra questão. E a gente não pode se colocar no lugar de protagonista, né? No centro de novo. Né? Porque isso é mais uma forma de reforçar o privilégio. Mas eu, no dia, né? Não foi só no primeiro atendimento que ele fez isso, mas eu sentei no chão, porque não que isso tenha me tirado do meu lugar de privilégio, mas eu acho que ele conseguiu olhar para mim quando eu sentei no chão. Né? A gente foi conseguindo estabelecer uma relação sem negar o lugar do privilégio, né? E acho que foram alguns atendimentos ainda dessa forma, assim, até ele conseguir sentar na cadeira. Então, e aí, é claro, que ele sentar na cadeira não foi o dia que esse privilégio se desfez, não. A relação estava dada ali, mas a gente conseguiu estabelecer um outro lugar, né? E sobre o que o Iago estava falando, né? Assim, quando é que a empatia não é suficiente? Assim, né? E aí falou da clínica ampliada, clínica tradicional, assim. Primeiro, assim, a clínica eu atendo, né? Na clínica sem ser SUS, né? Na saúde coletiva. Voltei a atender, agora que eu voltei para o Ceará, voltei a atender aqui. E aí eu vou te falar uma coisa, a clínica que eu faço, tirando o setting terapêutico, o perfil de público que as pessoas acessam é a clínica ampliada. É a mesma clínica que eu fazia. Eu não considero diferente. Né? Aquela pessoa não vai estar inserida dentro de um sistema de saúde, mas por vezes eu vou identificar também outras necessidades, outras questões que ela vai trazer ali. A pessoa que se apresenta, ela que se apresenta inteira, é a gente que recorta. O tempo inteiro é isso. Assim, eu estou lembrando da supervisão desse projeto de atendimento agora na pandemia, atendimento gratuito, e uma pessoa perguntou assim na supervisão, é porque a pessoa que eu estou atendendo, ela começou a falar de outras coisas, ela não está falando mais da questão dela morar nesse território, né? Eu falei, é porque ela, né, é outras coisas mesmo. Né? Quem está recortando o sujeito é a gente. Então, assim, a clínica que eu faço, a particular, né, que você cobre, que pessoas da classe média alta que vão acessar, né, que estão aqui, enquanto clínica, assim, nas concepções, é a mesma, é a clínica ampliada. Vai ser diferente porque aquele sujeito que está na minha frente é diferente, e aí eu vou experienciar a relação de forma diferente, a relação de poder ali vai ser diferente, ainda assim uma relação de poder, porque, né, o doutor, o psicólogo vai me dizer o que fazer. Ainda assim é uma relação de poder. Mas é níveis de poder diferentes, atravessados por outros papéis, né? Então, é a mesma clínica, assim, só vou me reposicionar diferente porque aquele sujeito vai estar de outro lugar. E sem contar que, às vezes, é interessante, dependendo, né? Às vezes chega uma pessoa que está numa condição, chega na clínica uma pessoa que está numa condição de privilégio maior do que eu, né? Então, por exemplo, chega um homem rico, enfim, rico que eu digo assim, né? Rico comparando a mim, né? Aquela história. E aí a pessoa chega denunciando a sua diferença de poder com relação a mim, às vezes, né? Então, mesmo o meu poder enquanto especialista não é páreo, às vezes, para determinadas pessoas que chegam num outro patamar de poder com relação a mim, que sou especialista, que estou ali meramente sendo contratado para prestar um serviço para uma pessoa que está precisando, e ele vai lá consumir aquele serviço,
Então, assim, só lembrando que fazer esse questionamento que o Yuri está fazendo é interessante, porque não é só enxergar os vetores, né, assim, de forças, né, que estão ali, que nem sempre vai ser a mesma coisa. Não adianta dizer assim, sempre vou, já que eu sou homem branco, eu sempre vou estar em posição de privilégio. Já que eu sou especialista, eu sempre vou estar... Não. Então, não é assim. Fazer esse questionamento, ele é um exercício constante. Gostei da síntese, né, desse exercício, né, como você está falando. Para mim, chega muito em clínica pessoas relatando situações em que não se sentiram confortáveis, né, que não se sentiram acolhidas, relatando, porque me vem, enfim, minha clínica é basicamente de pessoas, assim, em maior parte de pessoas negras, então, muitas vezes, chegam já relatando, né, tipo assim, eu vim aqui, tipo assim, né, eu vim aqui em busca da empatia que eu não encontrei em outro espaço. Então, assim, tem esse aspecto, então, muitas vezes eu estou nesse outro lado, né, mas também experimento, algumas vezes, determinados entraves em que as diferenças precisam ser expostas para que a gente possa continuar, né? E uma coisa que eu que quero também compartilhar é que quando a gente instala esse chip, né, já que lembra que eu estava falando de atualização, né? Então, assim, quando a gente faz o download dessa atualização do programa, essa atualização de um olhar interseccional, a gente baixa essa atualização, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está baixando a atualização, aí depois a gente instala a atualização, integra dentro da gente, né? E isso é um caminho sem volta, porque isso passa a ser uma lente para a gente se olhar, uma lente para olhar a outra pessoa, uma lente para olhar o jeito que a outra pessoa está olhando. Então, assim, fica grave, é gravíssimo, vou logo avisando, a ponto de não dá para desver. Não dá para desver, exatamente. E aí eu me lembrei olha uma coisa que aconteceu que foi interessante. Uma cliente estava me contando um assunto, e eu comecei, uma cliente branca, e ela me contando um assunto de uma situação que ela estava passando de trabalho, com colegas dela de trabalho, que ela não estava entendendo o que estava acontecendo, de um conflito. E eu, na minha cabeça, já comecei. Esse pessoal é negro. Essa galera, eu tenho certeza, ela tem, isso aí tem todas as características de um conflito interracial. Mas, de maneira geral, uma pessoa branca não colore as pessoas, né? Uma pessoa branca não fica falando, não, porque eu tenho um colega de trabalho negro, eu tenho nananana. De maneira geral, as pessoas brancas não colorem justamente porque elas estão numa posição em que isso não é questionado. Então, assim, ela reage à raça das pessoas, mas ela não nomeia isso. Então, e aí como eu, né, não posso desver, aí eu fui ouvindo, eu digo, será que eu estou vendo coisa? Será que eu estou imaginando? Será que eu estou viajando? Mas, enfim, né? Aí eu perguntei, eu digo assim, por acaso, como são essas pessoas, assim, o jeito delas, assim, a característica dela, me conta um pouco. Aí ela contando, aí eu entendi, todas pessoas negras. E aí faz parte da consciência dos fatos, e faz parte do meu papel enquanto terapeuta poder instrumentalizar a pessoa sobre isso também. Olha, o que eu tô vendo é que isso faz parte de um conflito interracial. O quê? Eu digo, sim, porque por acaso você é branca. E você tal e tal. Então, ver também essas relações de poder dentro, porque ela estava numa reação hierárquica superior também a essas pessoas. Tinha esse detalhe, né? Então, poder explicitar para essa pessoa os vetores de forças, de poder em que ela estava inserida também, tu tem um caminho sem volta. A gente começa a enxergar isso, assim, de uma maneira... E, assim, quero enxergar... Assim, quero me capacitar mais, assim. Ouvir vocês me capacita mais, para eu poder cada vez mais melhorar dessa acuidade, desse olhar, dessa escuta também, assim, compartilhando mais alguma coisa sobre esse assunto. Iago, eu não sei se a sua pergunta anterior era para nós dois. Você pode resumir de novo a sua pergunta em 3 palavras, assim, só para eu poder me ancorar? Eu perguntei sobre quando só compreender entender, compreender esse outro, né, não é suficiente, precisa de uma ação, né, uma luta, um movimento que precisa mexer um pouco com uma estrutura suprapessoal, vamos dizer assim. Perfeito. Eu quero voltar só e reenquadrar tudo que eu falei aqui
é dentro de um campo onde o diálogo é possível. Esse não é o caso em muitos casos. As condições para o diálogo, e diálogo eu estou usando de uma forma muito restrita esse termo, querendo dizer não conversa ou bate-papo. Eu quero dizer uma situação onde todas as vozes estão igualmente incluídas e co-criando as realidades compartilhadas. Quando o diálogo não é possível, não tem condições para ele acontecer, às vezes isso é por falta de condições materiais ou tempo também pode acontecer, mas pode, e eu estou falando assim, isso em situações mais amplas e menores também. Às vezes a condição para o diálogo não está ali. E podem acontecer também pela assimetria excessiva de poder, exatamente, onde um pode simplesmente escolher não participar de qualquer diálogo e continuar agindo da mesma forma que está agindo, que é o caso de muitas instituições e culturas que se comportam dessa forma, que tem a ver exatamente com esses sistemas, né, que a gente chama de sistemas de dominação na comunicação não violenta. Entre elas a gente pode nomear racismo, a gente pode nomear machismo, patriarcado, tem coisas gigantes e menores, como por exemplo o apartheid israelense sobre, né, a Palestina, que recentemente, faz uns 2-3 dias, finalmente foi reconhecido pelo Human Rights Watch, coisa que a gente já vinha falando muito tempo, usando esse termo, que está cometendo crime de apartheid, reconhecido pelo direito internacional. Eles finalmente reconheceram num relatório oficial, falando se caracteriza um apartheid ali, isso está violando o crime de apartheid. E o que acontece é que quando não há condição para o diálogo, aí tem uma provisão que o Marshall Rosenberg costumava falar, eu estou falando da perspectiva da comunicação não violenta, e eu vou linkar ela com coisas que não são da comunicação não violenta. Ele chamava de uso protetivo da força, ou a disrupção protetiva, eu gosto muito desse termo, a interrupção protetiva, que se relacionam com as tradições de resistência não violenta, desobediência civil, não cooperação. Então, por exemplo, no caso de Israel, é um caso desses onde os detentores de poder institucional nunca participaram de diálogo algum. Quando se olha historicamente e se vê lá, se busca na internet, o pessoal que é mais jovem, o pessoal que já tem mais idade acompanhou isso nos noticiários, o processo de paz, né? O processo de paz. Aquilo lá nunca foi um diálogo, por causa da assimetria de poder. Mesmo quando eles sentaram em torno de uma mesa, nunca houve uma cocriação, houve uma imposição dos mais poderosos, que são Israel e Estados Unidos, de certas condições para os palestinos que eles tiveram que aceitar e se submeter. E aí, o que está acontecendo agora? Um exemplo de resistência não violenta e desobediência civil é o movimento de boicotes, desinvestimentos e sanções, o BDS, que é um chamado da base da sociedade civil palestina para o mundo para desnormalizar essas relações com Israel enquanto eles não passarem a cuidar mais equitativamente dos seres humanos que vivem baixo a sua guarda, que são tanto os israelenses judeus, os palestinos, enfim, tem uma diversidade ali. E então tem aí não é possível o diálogo, mas esse movimento ele não tem por objetivo destruir o outro, da mesma forma que a greve não tem por objetivo destruir o empregador, tem o objetivo de voltar para a mesa de diálogo, para então co-criar alguma coisa que funcione para todas e todos e todes que estão ali envolvidos. Então, não sei se isso traz isso. Ok, joia.